Um fator que leva à constipação, e aí a minha primeira dica para isso não acontecer, é exatamente ofertar só alimentos que prendem. Então, se você começa com a banana prata, por exemplo, no outro dia você dá uma maçã raspadinha, no outro dia você dá uma goiaba. O melão, por exemplo, é uma fruta que muitas pessoas ficam constipadas com ela. A pera sem a casca, o caju. São frutas que prendem. E aí, se você começa com o almocinho e vem ali no almoço, muitos alimentos que prendem também, por exemplo, o arroz branco, a batata inglesa, a cenoura cozida, porque a gente faz muito alimento cozido na introdução alimentar, né? Geralmente a gente começa com esses alimentos cozidos. Tudo isso, gente, prende o intestino do bebê. Então, uma coisa que é extremamente importante, alternar, e aí é a minha primeira dica para as mamães, alternar os alimentos que prendem e que soltam o intestino, tá bom? Então, super importante. Eu li aqui, falei aqui e pontuei aqui do meu checklist para vocês alguns alimentos que prendem o intestino. Então, falei, vou repetir aqui, tá bom? A banana maçã, banana prata prende o intestino, a goiaba prende o intestino, o melão, a pera sem a casca e a maçã sem a casca tendem a prender o intestino. A gente não usa suco para beber, mas o suco de limão tende a prender o intestino, então para crianças maiores já peguem essa dica aí. Aí vem a batata inglesa, cará, os tubérculos em geral, a cenoura cozida, a beterraba, se for cozida, prende o intestino. E para quem for maior, e a gente sabe, além do arroz branco que a gente também usa na introdução alimentar, mas outros tipos de alimentos, pães, biscoitos, isso tudo prende o intestino, tá certo? Agora, tem alimentos que têm uma ação, que tendem a ter uma ação mais laxativa. Que alimentos são esses? Que frutas são essas? E que muita gente às vezes não oferece de cara na introdução alimentar. Além, um fato também que é importante, gente, é a gente variar as frutas. Vocês lembram daquela época que se colocava assim, tem que oferecer 4, 5 dias a mesma fruta para o bebê? Então, hoje a gente não faz mais isso, tá? A gente alterna essas frutas. Então, você imagina, se a pessoa começou com a banana prata, que já é uma fruta mais constipante, e ela vai ficar 3, 4 dias, isso acaba empurrando o bebê para constipação intestinal também. Então, alternar as frutas é muito interessante. Nem vejo problema em começar com a banana, tá? Não vejo problema. Se quiser começar com a banana hoje, vai fazer o que amanhã? O mamão. Depois de amanhã a manga, depois a maçã, depois o abacate, e a gente vai alternando. Alternar e não apresentar o alimento igual todos os dias. Não fazemos isso mais na introdução alimentar. Ainda existem profissionais que recomendam ficar com o mesmo alimento muito tempo, assim como oferecer tudo cozido, né? A fruta a gente vai oferecer in natura, não precisa necessariamente ser cozida, tá? Então, e a gente não faz normalmente, mas aqui no cozimento da fruta eu vou dar uma dica também para vocês, que assim, a fruta que ela é mais constipante, essa fruta que é mais constipante, quando a gente cozinha essa fruta, ela tende a ter esse efeito menor. Então, a absorção desses nutrientes é mais facilitada e ela tende a constipar menos. Então, quando a gente fala de introdução alimentar, gente, a gente começa com os alimentos da forma mais simples, a gente começa com a fruta mesmo, amassadinha, em algum momento a gente vai fazer essa fruta inteira também, no curso eu ensino essas formas de apresentar, e a gente vai colocar essa fruta ali in natura. Não quer dizer que em nenhum momento a gente vai oferecer também uma fruta cozida, por exemplo. Um mix, por exemplo, para uma textura diferente. Isso pode acontecer na introdução alimentar também. Então, faça esse parênteses. A gente começa, varia a fruta que apresenta. Em determinado momento, a gente também pode usar a fruta cozida. Não é um problema, tá? Porque, assim, o que eu percebo hoje na introdução alimentar, especialmente em redes sociais, parece que a gente só pode fazer de um jeito, né? Parece que assim, não, eu vou oferecer inteiro porque eu quero ir para essa linha dos alimentos mais inteiros, autonomia do bebê, enfim, aí eu vou dar tudo inteiro. E aí a gente acaba gerando um pouco essa questão da seletividade depois. A gente não tem que fazer nada único. Por que eu lembrei agora dessa aula de introdução alimentar e seletividade? Porque lá eu explico muito isso. Então, por exemplo, Andréia, eu vou fazer tudo inteiro para o meu filho. Eu não quero fazer nada cremoso. A gente hoje não propaga aquela ideia de dar papinha, tudo misturado, não. A gente amassa, faz separadinho, vem com esse alimento inteiro também, como eu falo no bebê vitaminado. Mas não há um problema da gente testar texturas diferentes em determinados momentos e a gente cozinhar e fazer um creme diferente para esse bebê que tem uma tendência a gostar mais daquilo que é sólido. Algumas pessoas, elas
têm uma tendência a gostar mais do que é cremoso e outras do que é sólido, né? É quando você tem 2 filhos aí, por exemplo, e um filho seu gosta de uma coisa mais cremosa e o outro filho quer comer farofa, farinha, tudo mais pesado, a carne mais dura. Isso é do ser humano, isso é inato. Não há problema nisso. Mas o que a gente tem que fazer com essas crianças lá na introdução da alimentação complementar é justamente variar. Então, se eu percebo que ele gosta do inteiro e eu ofereço dessa maneira, de vez em quando eu vou oferecer também de outra maneira com ele, para ele com a colher e tudo mais. Então, ali, nessa primeira dica, eu acho que é realmente a dica mais importante. Embora o bebê tenha uma tendência à constipação pelo próprio processo da transição do alimento líquido, exclusivamente líquido, para o sólido, e precisa de uma adaptação, mas o que eu vejo na prática é que muitas famílias, sem saber, vão oferecendo repetidamente os alimentos constipantes. E aí a gente aumenta essa tendência à constipação no bebê, tá? Variar é o melhor caminho. Sempre, tá? Variar é o melhor caminho sempre. A diversidade alimentar, ela é muito importante. Eu falei isso na aula da imunidade na jornada. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que oferecer isso na introdução alimentar. Eu tenho que oferecer aquele alimento. Aí tem a janela imunológica, que eu tô falando muito lá na live, no YouTube. E aí a mãe fica, nossa, mas eu tenho que oferecer a castanha. Eu tenho que oferecer o peixe. O que faz o bebê ter uma microbiota mais saudável, um microbioma mais saudável, é a diversidade alimentar. Quanto maior a diversidade alimentar a custa de a comida saudável, mais chances eu tenho de a longo prazo o meu filho não ter constipação intestinal. Porque melhor vai ser a diversidade também da microbiota dele, que são os micro-organismos que vivem, que coabitam o nosso corpo, tá? O que a gente chamava antigamente de flora intestinal. Aquela história da flora intestinal, hoje a gente conhece como microbiota. Então, assim, tem gente que fica muito fixado, assim, a ideia, nossa, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar banana. Não, ele tá na janela imunológica, então eu tenho que dar a castanha, eu tenho que dar o peixe, eu tenho que dar o ovo, mas esquece que tem que fazer uma diversidade de alimentos para criança. Então, o primeiro fator, bebê começou a introdução alimentar, tá constipado, primeira coisa, avaliar clinicamente, junto com o pediatra, com o seu nutricionista, se há algo diferente que esteja levando à constipação. Alguma questão clínica, uma alergia e tudo mais, tá? Descartou isso? Não, é só uma adaptação da introdução alimentar, ficar atento aos tipos de alimentos que serão apresentados. Alternar entre os alimentos que prendem o intestino com aqueles que soltam o intestino,